Esse, meus amigos, é o 7º campeonato mundial de Dark Age, e a galera tá toda frenética com a entrada da estrela do campeonato. Ele foi MVP do 6º e do 7º campeonato mundial. Esse é Lee, o melhor jogador do mundo. E agora ele está em Valhalla, rodeado de homens musculosos, prestes a ir pra guerra. Fala, meus queridos, como vocês estão? Você pode assistir esse vídeo sem anúncio se tornando membro do canal. E também pode ajudar esse vídeo clicando no botão logo abaixo de hypar. Beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Esse é o portão principal de Valhalla. Todos que estão aqui são guerreiros que morreram em batalha e foram dignos de entrar em Valhalla. Menos o Lee, né? Diferente de todos, ele não é um guerreiro e também é muito magro. Esses dois aqui até pegam no pé do Lee, chamando ele de pequeno. Até que os dois se olham e o careca grita com o outro, dizendo que ele o matou. Os dois já se preparam pra sair na porradaria. O Lee pensa que precisa se afastar. Olha o tamanho dos caras perto dele, parece um grilo. Esse ruivo aqui matou o careca. E agora eles vão resolver essa treta. Mas na verdade eles se cumprimentam dizendo que foi uma boa luta. O careca pergunta como que o ruivo morreu para vir logo em seguida para Valhalla. O ruivo fala que foi morto por uma criança que usava o cabelo trançado. E a criança o perfurou enquanto gritava pai. Então o careca alegre diz que o filho vingou sua morte. E o Lee vendo isso só se pergunta como diabos veio parar nesse lugar. Então voltamos um pouquinho. O Lee lembra que estava no campeonato e estava prestes a ganhá-lo de novo. Até que do nada morreu na frente do PC. E esse jeito de morrer é mais frustrante do que tá morto. Enquanto o Lee tá ali se lamentando, alguém aponta pra ele dizendo que ele era um campeão. Venceu dezenas de duelos. E os vikings, doidos para a guerra como sempre, já ficam empolgados. Eles querem de todo jeito lutar contra o Lee. E é a cara dele que não tá entendendo nada. Ele olha pra mulher e ela manda um joinha pra ele. Nossa, mano, o Lee tá ferrado, cara. Beleza, vamos entender melhor isso aqui. Ele morreu no meio do campeonato enquanto jogava. Ele chegou até a ver o próprio corpo dele morto. Então a luz aparece e era essa mulher. E chama ele de poderoso guerreiro. E fala que ele morreu em batalha gloriosa e de que é digno entrar em Valhalla. Ela pede a mão do Lee. Ele, sem entender nada, simplesmente pega na mão dela e é arrastado sem nem mesmo confirmar que queria ir para Valhalla. Agora ele tá aqui, em Valhalla, o pós-vida da mitologia nórdica, e só pode entrar aqui se morrer como um guerreiro. E essa mulher aqui confundiu ele com um guerreiro, pelas conquistas de batalha dele nos jogos. Ele até tenta explicar para ela, mas alguém toca um berrante, e a mulher fala que é um ataque inimigo, e ordena que todos se preparem para a batalha. E os vikings gritam com sangue nos olhos, e o Lee, coitado, grita de desespero. Rapidamente chega um exército inimigo. Em questão de segundos, o lugar virou um campo de batalha frenético, e o Lee tá todo cagado nessas horas. Continua se perguntando como veio parar nesse lugar. E o pior disso tudo é que ele nunca segurou uma faca de cozinha. Imagina uma espada. Até que o inimigo pula pra cima dele e desfere um golpe. Mas um viking chega e solta um socão no inimigo e joga ele pra longe. E o viking então pergunta pro Lee se ele não sabe sobre as sagas. E o Lee pergunta que porra de sagas são essas. O viking fala que ir para Valhalla significa que a pessoa teve grandes feitos reconhecidos no tempo de vida. E essas sagas são como histórias. E aqui em Valhalla as conquistas se tornam força. Quanto mais renomadas elas são, mais fortes se tornam. Lee pensa, minhas conquistas então são... tem algumas? Não tem nenhuma. Ele só comia e jogava. Então ele se pergunta, e se puder usar as conquistas do personagem dele do jogo? Pelos anos todos que ele jogava, o personagem dele ficou apelão a ponto de ganhar o nome de Guerreiro Imortal. E de repente o corpo do Lee começa a ser imbuído com uma energia. Então a palma de sua mão parece umas letras. O Vink fala que o Lee realmente tem uma saga. Essas letras luminosas na frente dele significa isso. Lee fala que não reconhece essas letras escritas, mas de alguma forma consegue ler. Então mostra que ele despertou a saga do Guerreiro Imortal e começou a sincronizar com Kalstead, o guerreiro dele do jogo, e tá em apenas 1%. Mas só com isso ele já começa a tomar a posição de batalha de Kalstead. O Lee já entendeu que se ele pode usar o poder do seu personagem, ele vai se tornar o cara mais forte desse mundo. Até que o Vink grita para ele olhar para frente. O monstro estava atacando com tudo, mas por sorte o Lee consegue desviar. Ele sai rolando e em seguida fica de pé e se pergunta se o poder do Kalstead era tão fraco assim. Se ele tiver mesmo usando o poder de Kalstead, era para ele derrotar esse monstro com apenas um dedo. Ele se pergunta se tem algum problema com a saga. E ele olha mais atentamente e vê uma taxa de sincronização e fica puto, dizendo que deveriam escrever maior essas informações importantes. E eu vi que lá atrás pensa que o Lee tá despertando um poder. Ele fala pro Lee que a saga dele vai ficar mais forte com as batalhas e se apresenta como o Bjorn e pede pro Lee sobreviver e encontrar ele depois. O Lee pensa que 1% é muito pouco, até que ele vê uma espada atrás dos monstros. Ele corre lá pensando que esses 1% deve ser o suficiente para usar pelo menos a esgrima do Kalstead. O Lee upou tão bem o seu personagem que ele virou um super-humano que enfrentou centenas de inimigos sozinho. Ele consegue pegar a espada e entra em posição. O monstro parte pra cima com tudo, mas pula pra trás desviando do ataque.
ataque. Ele tenta usar o ataque de Calcid, uma habilidade que varria os inimigos no campo de batalha. E mesmo estando com 1%, o Lee consegue ativar a habilidade e se movimenta tão rápido que passa como um flash de luz cortando a cabeça do monstro. E como ele ainda não tá acostumado com o poder, ele sai rolando todo desengonçado e sai arrastando a bunda no meio do campo de batalha. E aqui o Lee entende como funciona essa saga. Recordar de uma conquista adiciona uma nova saga. Mas beleza, o negócio agora é usar essa habilidade de saga para conseguir sobreviver a essa batalha. Um tempo depois, já de noite, o povo tá brindando e comemorando por ter ido à batalha. E o Lee tá tentando rasgar uma carne que tá muito dura. Ele pergunta se só servem carne e álcool. Até que o Bjorn chega falando que se o Lee quiser comida melhor, terá que elevar a classe de guerreiro. Esse é um banquete mais baixo, onde a menor classe de guerreiro e os novatos se juntam. Por isso a carne é dura e o álcool é de baixa qualidade. Lee pergunta se o Bjorn também é de classe baixa de guerreiro. Bjorn fala que só desceu aqui para ver como o Lee estava. Então Lee agradece pelo Bjorn ter ajudado antes. Então pergunta o que acontece se morrer aqui. Bjorn fala que as almas do que morre aqui são transferidos para os guerreiros de aço. Esses guerreiros não sentem dor ou fome e podem lutar para sempre. E o Prota fala que isso não é um guerreiro, é apenas um caixão de aço. Ele absolutamente não pode morrer e virar um desses guerreiros de aço. O Bjorn fala pro Lee prestar atenção porque vai começar a determinar as afiliações. Então entra uma mulher com armadura dourada. Ela grita dizendo que assistiu a batalha de hoje e agora vai dizer qual legião cada um pertence. Bjorn fala que ela é uma valquíria, filha de Odin, nascida com sangue nobre. Então ela grita pedindo para os novatos olharem dentro do copo de cerveja. E lá vai mostrar o nome de sua legião que vai fazer a filiação. Bjorn fala que todos pertencem à legião dos deuses de Asgard. E o Lee vai ganhar ainda mais poder quando entrar na legião de algum deus. Lee pensa que só conhece dois deuses da mitologia grega, que são Odin e Thor. E pelo visto ele realmente não sabe nada de mitologias. Então ele reza para que seja um desses dois deuses. Beleza, mais tarde o Prota tá dando um rolê em um bote com a Valkyria. Ele pensa que isso era chamado de Legião dos Deuses, mas só tem ela aqui. A Valkyria fala para ele ficar tranquilo, pois a legião deles tem pontos fortes que não perdem para outras legiões. Ele pergunta quais pontos fortes são esses. Ela fala que ninguém reclama de cima e ninguém causa problema embaixo. O Lee já surta, ele realmente é o único nessa legião. Voltando para o jantar, ele foi designado a legião de Idun, e os caras tudo feliz que tirou Odin e outros Thor. E o Lee pergunta pro Bjorn que legião é essa? E ele fala pro Lee aguentar firme. E pela expressão do Bjorn, essa legião é furada. Então, no outro dia, começa a separação por afiliação. E quase todas as afiliações estão lotadas. Só não é todas por causa da legião do nosso Prota. E quem vai recebê-lo é essa Valkyria, que pelo visto parece estar acostumada a não ter ninguém. O Lee chama ela e fala que é da legião Idun. Ela fica toda animada, coitada. Ela pergunta se o Lee tá falando sério. Ele realmente é da legião Idun, pois faz muito tempo de que não tem um novato. E voltamos para o presente. O Lee chama ela de Eda e pergunta pelo que eles estão lutando e por que estão em guerra. Ela fala que vai explicar detalhadamente para ele. Isso é como o mundo se parece. E eles estão aqui, em Asgard. E mais além fica Muspelheim. Lá fica o gigante e deuses malignos. E eles estão sempre tentando invadir Asgard. Lhe pergunta o que é essa parte vermelha. Eda explica que é um lugar chamado Erin. Ela era a primeira linha de frente, mas ela já pereceu. Ela reforça dizendo que agora estão em guerra com inimigos que querem destruir o mundo. Lee então pergunta se essa guerra talvez seja o Ragnarok. Eda fala que sim, esse é o Ragnarok. Eles estão batalhando pelo destino do mundo. Em geral é para salvar o mundo, mas honestamente a maioria só quer sobreviver. Ele pensa que, baseado nisso, então é possível viajar entre mundos. E isso significa que ele poderia retornar para o seu mundo, até que a Eda interrompe os pensamentos dele informando que eles chegaram ao destino. Esse é o templo da deusa, e como eles são guerreiros dela, eles devem mostrar respeito. Enquanto eles caminham entrando no templo, Lee pergunta se realmente vão ver ela aqui. Eda fala que não vão ver pessoalmente, mas sim à distância. Os deuses vivem em um lugar mais alto. Por isso Eda falou aquilo. Ninguém fica reclamando de cima e ninguém causa problema embaixo. Eda fala pro Lee ficar em pé no altar e soltar essa maçã. Beleza, então ele fica no meio do altar e solta a maçã. E rapidamente o altar começa a brilhar forte e uma luz forte vem no rosto do Lee. E a deusa Idun aparece. A deusa da vida e da juventude. Ela pede pro Lee chegar mais perto, até que ele percebe que tem uma árvore muito bonita atrás dela. E assim que ele fica seus olhos nela, automaticamente seu corpo se ajoelha. Naturalmente ele demonstra respeito. A deusa concede para ele as suas bênçãos. E essa bênção é o sigilo da morte. Ela protege o corpo do perigo da morte. Então Lee sente seu corpo se enchendo de poder. Lee era um jogador profissional, então ele tinha problemas como dores nas costas e túnel do carpo.
e tudo isso foi curado completamente. Para vocês saberem, rapaziada, a deusa Idun é da mitologia nórdica, associada à juventude e à primavera. Ela é conhecida por fornecer as maçãs da juventude para os deuses, que as comem para manter a juventude eterna. Tá vendo? Grimo não é só entretenimento, é conhecimento também. Ela fala pro Lee que espera muito dele e está ansiosa para as contribuições dele no futuro. Então de repente tudo fica quieto e ele tá deitado no altar. Eda fala que ele recebeu a bênção da deusa. Ela explica que em batalha ele pode sofrer dores imensas, mas morrer é quase impossível com a bênção dela. E o Lee não tá ouvindo nada, pensando que a deusa é muito bonita. Eda continua dizendo que enquanto o Lee evoluir, a bênção fica mais forte, e por isso a legião deles tem o apelido de zumbi. Ele pergunta se quando derrotar o inimigo ele poderá voltar para o mundo que vivia, e fica encarando ela esperando a resposta. Mas na cabeça da Eda, o Lee tá tentando parecer legal, e ela acha isso fofo. Então ela fala que assim que a guerra acabar e o lado deles for vencedor, o Lee, se ainda tiver vontade, poderá retornar para o mundo dele. Lee pensa que nesse caso tem que se esforçar para voltar, pois não deseja ficar nesse lugar. E quando ele pega na mão dela, a passiva de um nerd virgem é ativa. E ela tá sem entender nada, mas que cara estranho, velho. E sabe o que é pior? Ele tá se imaginando chegando no trabalho e a Eda como esposa dando boas-vindas e na janta oferecendo comida na boca. É, coisa boa. Até que o sonho dele acaba quando ele morde uma butina. A carne aqui é tão dura que se parece com uma butina. Eda fala que a carne daqui realmente é ruim e por isso eles devem se esforçar para subir de nível. Se a classe for alta, a comida melhora. E também um lugar onde eles chamam de quarto melhora de qualidade. Então ela fala para eles se esforçarem e o Lee entra em outra ilusão, coitado. Um homem apaixonado é terrível. Beleza, no dia seguinte a Eda explica pro Lee sobre as runas. Toda vez que ele derrotar o inimigo, ele recebe uma runa. E pelo Lee ter conseguido sentir a energia antes, provavelmente ele já deve ter algumas runas. Lee pergunta se com essas runas ele pode investir na capacidade que ele desejar. Eda responde que sim. As runas de força, estamina e agilidade são fáceis de entender, mas a mana e a força de vontade é um pouco detalhado. A mana fortalece a magia e aumenta a defesa mágica, e a força de vontade melhora a concentração e a defesa mental. Lee pergunta se as sagas também pode ser fortalecida com mana. Eda fala que as sagas são especiais, e aumentar os status não fazem delas mais forte. Quanto mais você aprende da história, e quanto mais forte for sua crença, mais poderosa ela se torna. Existem casos onde a saga pode se tornar mais forte do que originalmente são, como uma história sobre capturar uma cobra se tornar uma lenda sobre eliminar dragões. As sagas de guerreiros de classe baixa são simples. Elas giram principalmente em torno de ficar mais forte ou mais rápido, e isso é algo incrível, mas não chega nem perto de ser uma verdadeira saga. Sagas são a realização de lendas, então os efeitos que elas possuem são diversos. Elas podem criar armas, transformar ou até mesmo invocar exércitos. Mas o Lee precisa lembrar que o poder para invocar e desenvolver uma saga depende unicamente dele. Então o Lee pensa que sua história é a lenda do Cavaleiro Dragão, Kalstead, seu personagem do jogo. Até que ele escuta o sino tocar. Parece que uma batalha está chegando. Eda fala pro Lee que esse som é uma ordem para ir à batalha. Então um portal se abre perto deles. Eda fala que esse portal roxo leva para a área de espera. Todo mundo se junta naquele lugar antes de ir para o campo de batalha. E nosso meninão tá se preparando. Mas ele não tá ansioso por causa da batalha, mas sim porque a Eda tá perto demais dele. E quando ele vai atravessar o portal, Eda chama ele e pede para ele não morrer. Ah, aqui ela tomou o coração do nosso menino. Mas ele fala que não vai morrer, pois tem a bênção da deusa Idun. Então ela atravessa o portal indo para a batalha, deixando sua preciosa Eda esperando. E do outro lado tem gente pra caralho. Lee se pergunta se vai ser uma batalha importante, até que alguém dá um tapão nas costas dele. É o Bjorn. Ele fala que o Lee parece muito bem e pergunta se a Valkyria que tá cuidando dele é bonita. Ele solta outro tapa enquanto fala que todas as Valkyrias são beldades e pede pro Lee achar a legião dele, pois o comandante de hoje é diferente. Mas o Lee tá sozinho. Ele é uma legião de um homem só. O comandante fala que é estranho Lee ficar sozinho desse jeito e manda ele lá pro final da fila de outra legião. Então o comandante grita dizendo ser o Ragnar, da legião Heimdall, e hoje vai liderar a batalha. O objetivo da batalha é recuperar o território que perderam para os Gnolls. E o Lee tá vendo nada, coitado. Então é hora de irem para a batalha. E tem gente pra caralho. Ragnar fala que sempre irá liderar pela vanguarda. Então ordena que todos fiquem atrás dele e sigam as ordens. E o Lee continua não vendo nada. E a batalha do outro lado está frenética. Ela já estava acontecendo muito antes. E o grupo do Lee são os reforços. Até que eles escutam um uivo alto. Parece que um inimigo muito forte chegou. E ele pula no meio da batalha e em segundos já derruba muito. Esse é o líder dos Gnolls, ou Presa Branca. Ele é 5 vezes maior e mais forte que os Gnolls normal. Até que se abre um portal atrás do Presa Branca.
os reforços chegaram. Ragnar já ordena para avançar, mas eles se assustam assim que vê o líder dos Gnolls, e todos são mandados pros ares com uma girada de machado do Presa Branca. E o último a sair do portal é o Lee, e dá de cara com o Presa Branca. E a única coisa que ele se pergunta é: quem foi o desgraçado que abriu o portal bem aqui? Agora é o Lee contra esse monstro gigante. Por um momento ele se desespera, mas ele pensa que é apenas uma luta contra um boss de um jogo, e a primeira coisa que deve fazer é analisar o inimigo. Esse martelo é gigante, e com certeza o escudo não vai servir de nada. Nesse caso vai lutar sem o escudo e vai usar todas as 5 runas que tem. Ele colocou tudo em agilidade, e o Presa Branca ataca, mas o Lee consegue ver o movimento perfeitamente e desvia do ataque. Mas o pessoal que tava no rumo não, manda todo mundo pra longe. Enquanto o Lee desvia, os outros vai tomando. Lee percebe que ficar desviando é inútil. Talvez ele deva atacar as pernas, até que o pessoal grita dizendo para atacar as pernas e parar o movimento dele. E o resultado é todos voando pra longe. Respondeu a pergunta do Lee. É melhor mirar em outro lugar e não nas pernas. O Presa Branca ataca de novo. E o único método que o Lee consegue pensar é usando a habilidade de invertida. E ele pula alto desviando do ataque. E naquele momento o Lee pensou: eu tenho que sobreviver a esse campo de batalha. Eu quero ver a Edda de novo. Então ele se lembrou do conselho da Edda. O poder de invocar e desenvolver uma saga cabe somente a você. E por fim, o Lee pensou: para com essa porra de flashback de morte. Mano, eu gosto muito quando a obra coloca esse tipo de coisa. Mas falando seriamente, o Lee pensa que a investida só melhora a velocidade. Porém, se ele desenvolver como um pulo vertical, como por exemplo chutar o ar e pegar impulso, ele vai em alta velocidade em direção à cabeça do Presa Branca e acerta com tudo. Mas o Lee também se fudeu nessa. Ele só não morreu por causa da benção da deusa. Ele olha e vê que conseguiu ferir o Presa Branca. A espada ficou encravada na cabeça dele. Essa finalmente é uma oportunidade para derrotar ele. Lee usa a invertida para cima do Presa Branca enquanto pensa que precisa de outra arma. Então, inconscientemente invoca uma arma, a espada do guerreiro, e pula cortando o Presa Branca. E a hora que ele ia cair finalizando, a cena corta para uma mulher de cabelos brancos. Ela fala que estão ganhando a batalha. Então ela vira pro corvo e fala que cumprimenta Odin. Ela é a Valkyria Hasgrid. E esse corvo é do Odin. Ela pergunta pra Valkyria se alguém se destacou. E ela não responde. Ele fala que não esperava muito mesmo. Eles são guerreiros de classe baixa. E a Valkyria fala que tem um. Surgiu um guerreiro impressionante. Então vemos o Lee em cima do Presas Brancas. Ele conseguiu matá-lo. E todos celebram a vitória do Lee. Ele fala que a celebração te faz lembrar quando ele era um jogador profissional. Essa espada que ele segura se chama Presa Rúnica. Era uma espada do jogo que ele jogava. Essa espada era considerada uma das mais fortes no começo do jogo. Depois se tornou lixo. E para ter essa espada agora significa que ela ainda tem muito a evoluir. E essa sensação de celebração te dá mais força para querer se tornar ainda mais forte. Ele decide se tornar então o Lee, deus da guerra, o mais forte de Valhalla. Então alguém chega o parabenizando. Era o Bjorn, dizendo que fazer aparecer uma espada do nada é bem legal. O Lee fala que é novo para ele também. E pelo que parece, ele pode fazer aparecer e desaparecer. Bjorn fala que eles devem começar a se mexer agora. E lhe pergunta se a batalha já acabou. Bjorn fala que precisam conquistar aquela fortaleza. E até isso acontecer, a batalha não acaba. Lhe pergunta então se eles vão ter que dormir aqui. E sim, eles montam o acampamento e vão todos dormir aqui. O Lee fala que o dia foi longo e nem parece que passou apenas um dia, mas parando para pensar o quão forte ele ficou. Ele estende a mão e frases rúnicas aparecem e abre a janela de sistema. A saga dele é Guerreiro Imortal e a taxa de sincronização está em 5%. Ele fica feliz em ver que subiu sua sincronização e também ganhou um espaço extra de saga. Isso significa que ele pode usar mais de uma saga ao mesmo tempo. Até que alguém chama por ele, dizendo que ele tem visita e o cara tá com um maior sorrisinho safado. Não só ele, mas como todos olham pro Lee com cara de sacanagem. O Lee tá perguntando por que esse povo tá olhando pra ele dessa forma. Até que ele fica todo envergonhado vendo quem veio Lee visitar. É a Edda, a beldade do Lee. E lá dentro da tenda, ela pede desculpa pro Lee. 5 minutos atrás, ela pede pro Lee mostrar as conquistas que conseguiu na vida antes de vir pra Valhalla. Lee pergunta se tem como fazer isso. E ela fala que é só ele querer. Então aparece uma lista gigante de conquistas. A Edda entra em choque. E isso explica por que ela tá pedindo desculpa. Não conseguiu ver o quanto Lee era uma pessoa incrível. E agiu com superioridade com ele. Até ela chorando e pedindo desculpa ainda é linda aos olhos do Lee. Então ele tenta explicar pra ela que aquelas conquistas foram conquistadas em um jogo, em um mundo virtual. E ela fala que mesmo assim é incrível ele ter conquistado tudo isso. E pelo visto o Prota se sentia inútil sendo bom em algo tão inútil.
E ser confortado no pós-vida parece bem estranho para ele. Eda fala que em todo caso não existem limites para o número de saga que você pode ter. Mas no nível atual do Lee, depois dele invocar uma saga, não conseguirá invocar outra por um tempo. Então ele precisa tomar muito cuidado para evitar criar sagas inúteis. Beleza, pelo que eu entendi, então ele pode invocar mais uma saga agora. E ele precisa analisar para ver qual vai ser a melhor. E atualmente ele tem 3 sagas. A sincronização com Caustic, aumento de velocidade e a criação da espada. Porém, nesse momento ele deveria ter pelo menos uma habilidade de ataque. E depois de pensar melhor, ele invoca a habilidade que ele julga mais necessária agora. O olho que vê através de tudo. E Eda pergunta se o Lee conseguiu se decidir. Ele fala que invocou uma habilidade que vê através das coisas. Ou seja, ele decidiu ter o avaliar. Uma habilidade que tem em quase todos os jogos. Para simplificar, essa habilidade permite ele conhecer outra pessoa em detalhes. E pode ver tudo. Tudo mesmo. Para um virgem nerd, isso é muito para aguentar. Eda fica preocupada com o Lee. Parece até que ele ia morrer, coitado. Mas, de qualquer forma, a Eda agora sabe que o Lee é incrível. E ele poderá ser o mais forte de Valhalla. Ela abraça ele dizendo que ele é um amuleto da sorte. E está muito feliz por ele estar na Legião Idun. Rapaz, vai matar o moleque, coitado. Beleza, logo após a Eda ir embora, aparece alguém de novo chamando Lee. Ele se apresenta como Rolf e pertence à Legião Ur, um guerreiro da unidade de Ciri, e vai se juntar à unidade de Ragnar. Ele vem buscar o Lee, pois todos estão se juntando nas devidas unidades. E o Lee pensa em usar o avaliar nele para dar aquela testada, mas rapaz, ele precisa deixar desligado enquanto não precisar usar. Mas mesmo assim vai ser bem desagradável ter que avaliar o inimigo e ver o brinquedo do cara. Beleza, enquanto eles caminham, o Rolf fala que tem inveja do Lee por receber uma visita de uma Valkyria. Se uma Valkyria o visitasse, ele ia se gabar disso pelo resto da vida. Lee se pergunta se realmente é grande coisa uma Valkyria ter lhe visitado. Então Lee pergunta pro Rolf qual a benção da Legião Ur. Rolf fala que é furtividade e rastreamento. No começo deve escolher apenas uma, mas eventualmente poderá usar as duas. E ele escolheu furtividade. Rastreamento é uma habilidade que permite perseguir o inimigo com facilidade. Pode achar o alvo até mesmo com o menor dos rastros. Então eles chegam onde todos estão reunidos. Rolf fala pro comandante que trouxe o Lee. E o Lee fica impressionado do comandante ser uma mulher. Essa é a primeira vez que ele vê uma mulher em Valhalla que não seja uma Valkyria. Ela pergunta se o Lee é o cara que derrotou o líder dos Gnolls, mas o Lee tá paralisado. A hora dela é muito intimidadora. Ela fala que o comandante-chefe vai chegar logo e pede para ele esperar aqui. Ela se chama Ciri, da Legião Ur, até que alguém aparece descendo do céu. É a Valkyria Hasgrid, uma beldade que deixa todo mundo de boca aberta. Lee pensa que o nome Princesa de Gelo deve ter sido dado pelos guerreiros. Ela se apresenta e fala que está encarregada desse campo de batalha. E por causa da morte de Ragnar, a unidade de Ragnar foi integrada na unidade de Ciri. E ela fala que conta com a Ciri para liderar. Ciri então fala que vai honrar o seu dever. Hasgrid invoca um pergaminho. Ela fala que assistiu aos esforços de todos. E para aqueles que fizeram grandes contribuições, serão entregues recompensas. Ela chama pelo Lee, o guerreiro que derrotou sozinho o líder da unidade de Gnoll. E como recompensa vai receber uma bolsa de moedas douradas e uma runa. E também 10 pontos de contribuição para a Legião Idun. E ele tá se segurando para não rir de felicidade. O povo já tá começando a conhecer o nome dele. Mas alguém fala que ele é o cara que foi visitado por uma Valkyria. E geral já venera ele por isso. Ser visitado por uma Valkyria é um feito muito maior do que derrotar um boss. Hasgrid fala para todos ficarem quietos. E amanhã será a conquista da fortaleza. Ela reforça dizendo que vão utilizar a chuva de aço. E todos os guerreiros aqui vão embarcar. E a galera vibra com força, dizendo que estava ansioso pela chuva de aço. E o Lee tá se perguntando, mas que diabos é chuva de aço? Ele pergunta pro Rolf o que é isso. E o Rolf fala para ele que também não sabe, mas tá comemorando. Beleza, pessoal? O vídeo fica por aqui. Se curtiu, deixa seu comentário aí pedindo pela parte 2. Beleza? Falou, abraços!